Todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live, de estudo bíblico. Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Você é muito bem-vindo a estar estudando a Bíblia conosco. Bem, vou dar o tempo aí de vocês estarem se organizando. Prepare a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, para nós juntos podermos estudar a palavra do Senhor. Esperar aí você compartilhar, você convidar alguém da sua família, um parente, um amigo. Amém? Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo no livro de Romanos. Nós estamos aí estudando cada dia um capítulo, estamos no livro de Romanos. Você que está aí nos acompanhando, eu quero te convidar a conhecer a Escola Bíblica Casa de Zadok no YouTube. Lá, assim que quando a live termina, nós colocamos na disponibilidade para você lá no YouTube os nossos estudos. Então nós temos de Romanos do 1 ao 9, Ontem foi feito 10, nós vamos baixar a de 10, vamos baixar a de hoje e vamos deixar lá na disponibilidade para você poder estudar ela toda completa. Nós já temos o livro de Jó, temos Eclesiastes e Provérbios, e agora estamos fazendo livro de Romanos. Eu vou dar o tempo para você poder se organizar, para você estar convidando alguém da sua família, seu parente, seu amigo. Você pode estar convidando alguém da sua igreja também. Então sejam todos bem-vindos. Para quem não nos conhece, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós não somos uma igreja, tá bom? Nós não somos uma igreja, nós somos uma escola bíblica gratuita. Nós oferecemos estudos bíblicos, seminários, material didático bíblico, para que você possa utilizar tanto no seu estudo particular, como também no seu grupo de estudo. Você pode fazer um grupo de estudo na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Aonde você tiver a oportunidade de poder estar estudando a palavra, nós estamos aqui para te auxiliar e para te ajudar. Vou estar aí dando tempo para você poder estar compartilhando. Daqui a pouco a equipe da Casa de Zadok também vai estar aí acompanhando. Hoje eu ainda continuo fazendo a live só, mas a Bárbara daqui a pouco está entrando, ela deve acompanhar aí pelos comentários. Ela ainda não vai poder estar conosco participando, ainda está com a internet, não está 100% ainda, mas vamos prosseguir. Eu quero te convidar a você se incentivar a estudar a palavra, a você estudar a Bíblia e ter este estudo como algo sempre pertencente, como algo diário. Nós sabemos que não é fácil, para alguns a leitura bíblica ela é muito difícil, porque às vezes as pessoas não entendem a sua linguagem, não entendem a tradução, não entendem como é que você traduz, interpreta a linguagem. Às vezes tem pessoas que não conseguem ler e compreender. Nós sabemos que no nosso país tem sim essa dificuldade, de você ler e compreender. Então o estudo bíblico ele é mais do que uma leitura bíblica, nós te incentivamos a ir além de uma leitura bíblica comum. Como é que nós fazemos isso? Nós te incentivamos a você examinar, você estudar, e você não ficar unicamente contando com um dia da semana a qual a sua igreja tem um estudo. Nós sabemos que existem igrejas que têm estudo bíblico, escola dominical, culto de doutrina, tem célula bíblica, tem vários nomes ali. Mas você não pode simplesmente deixar só para aquele dia. A palavra do Senhor é um alimento. Então, do mesmo jeito que o seu corpo necessita de ser alimentado todos os dias, ou seja, todos os dias você precisa e necessita ali se alimentar para que o seu corpo tenha saúde, para que você se alimente. Do mesmo jeito, é o seu espírito, sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Então, o estudo da palavra, o estudo bíblico, ele é importante exatamente por causa disso. Porque ele vem como um alimento para a sua vida espiritual, para o seu relacionamento com Deus e para que você possa ter individualmente ou em grupos independentes, um relacionamento com Deus sólido. Ontem nós falamos acerca disso, de você ter um relacionamento sólido. Então participe conosco das nossas lives, Quero mais uma vez te convidar a conhecer o nosso canal no YouTube. Lá você encontra seminários, estudos bíblicos, temos vários tipos de estudos com várias temáticas, você vai encontrar vários temas bíblicos, curiosidades bíblicas acerca da Bíblia Sagrada, Então nós não trazemos nenhum tipo de conhecimento da igreja A ou B. Nós estamos aqui estudando unicamente a Bíblia. E isso que faz parte
para que você possa vir com... para que você possa entender, né, por que é importante você estudar a Bíblia. Como eu falei, ela é um alimento para a sua vida, ela é um alimento para a sua alma, ela é um alimento para o seu espírito. Vou dar mais um tempo aí para você poder compartilhe com seus amigos. Você que já está nos acompanhando, aí vai pegando a sua Bíblia, vai pegando o seu caderno, pega a sua caneta, escolha a Bíblia do seu uso cotidiano. Nós sempre pedimos para que as pessoas que estão estudando a Bíblia, quando você começar a ler, que você vá sempre usando a mesma linguagem para você ter uma proximidade. Aqui nós usamos vários tipos de linguagem. Hoje eu vou estar usando a Bíblia, essa aqui é a Bíblia do Ministro, tá? Ela é a edição com concordância, ela é a NVI, a Nova Versão Internacional. Então essa é uma Bíblia de uma linguagem um pouco mais moderna, E aí, essa aqui, a Bíblia já está bem antiguinha, que eu já de uso mesmo. As Bíblias da Escola Bíblica Casa de Isadora são de uso nosso mesmo, tá, irmão? Então, a gente não tem Bíblia para ficar de decoração, não. A gente usa mesmo. Então, por isso que todas as vezes que nós estamos aqui, nós trazemos... Bíblias com vários tipos de linguagem. Ontem, se eu não me engano, no Romanos capítulo 10, eu usei uma Bíblia, eu acho que foi NAA, Nova Almeida atualizada. Hoje eu estou usando a NVI, mas você pode utilizar a Bíblia do seu melhor entendimento, daquela Bíblia que você usa e no seu cotidiano. Nós sempre gostamos de deixar aqui uma dica. Você que é novo convertido, você que está começando a ler a Bíblia agora, você que está começando aí ter esse ato da leitura, às vezes você procura assim, qual é a Bíblia melhor para eu começar a estudar a Bíblia? Então, você que é novo convertido, você que tem uma certa dificuldade de ler e entender as palavras, porque às vezes a leitura bíblica ela parece ser assim, uma linguagem tão distante da nossa realidade, e aí as pessoas não conseguem prosseguir com os estudos bíblicos porque acham a linguagem muito difícil, a linguagem é um pouco fora da nossa realidade hoje, incompreensível. Você que é jovem, você que é adolescente, então, você pode pensar assim, qual Bíblia eu posso usar? Qual Bíblia eu posso comprar ou adquirir, ou até baixar mesmo no celular? Hoje aí a gente tem Bíblias, que a gente pode aí baixar pelo celular. Então, qual é que nós recomendamos? Então, nós recomendamos como o aplicativo você tem acesso a uma variedade de Bíblias, você pode escolher ali a linguagem. Como eu falei, você que é novo convertido, você que está começando a ler a Bíblia agora, você que está começando ali na caminhada cristã, qual é a melhor Bíblia que você pode escolher? Você pode escolher as Bíblias das traduções mais dinâmicas, que é a Nova Almeida atualizada, que é a NAA. Você pode estar escolhendo a NVI, você pode estar escolhendo que é a Nova Versão Internacional, você pode estar escolhendo a nova tradução da linguagem de hoje. Essa é recomendável para você que é jovem, você que aceitou Jesus agora, que está caminhando, você vai comprar lá a sua primeira Bíblia, ou não, você já está há muito tempo nos caminhos do Senhor, e você ler a Bíblia e você não consegue compreender, e você quer uma linguagem fácil, nós recomendamos elas, a nova tradução da linguagem de hoje, Nós temos a NAA também, eu tenho uma NAA aqui, a Nova Almeida atualizada. Ela também é muito boa, essa tradução, NVI, NAA, Nova Versão Transformadora, NVT. Também essa já é mais difícil um pouquinho de você achar. Quem gosta das Almeidas, as Almeidas revisadas e atualizadas, RAA, também ela é muito boa para você que está começando a leitura, para você que está começando a ler a palavra. Então, assim, é muito importante esse tipo de indicações, porque às vezes você vai numa livraria ou você pega ali um aplicativo, você vê aquele monte de Bíblia e você fala, meu Deus, qual é que eu compro, por onde é que eu começo, qual dessas aqui? Então, quando você vai começar a leitura bíblica e você está ali sem entender, está lendo a Bíblia pela primeira vez, procure uma Bíblia da nova tradução da linguagem de hoje, ou a NAA, Nova Almeida atualizada, NVI, Nova Versão Internacional. Essas três, elas são indicadas para você que está iniciando, que está começando, para você que gosta, E aí, essas Bíblias tem ela nas versões de estudo bíblico. Você que está querendo começar a estudar a Bíblia, que quer comprar sua primeira Bíblia de estudo, qual é a Bíblia que você gostaria de ter indicado? A NAA, a Bíblia de estudo da NAA, da Nova Almeida atualizada. Ela é fantástica, tá? Então, tanto de linguagem como a linguagem explicativa,
É maravilhoso. Hoje eu estou aqui, né, não estou junto com a Bárbara, né, as nossas bíblias de pesquisa ficam lá na casa de Zadok, né, então nós temos ela, então eu vou ficar devendo aqui para vocês mostrar ela. Ela é maravilhosa, essa bíblia de estudo. Então você que quer comprar a sua primeira bíblia de estudo, nós indicamos ela, a Bíblia de Estudo NAA. Tem ela na versão para você baixar também, se você quiser baixar o aplicativo dela, né, também ela é maravilhosa. Tem a Bíblia, você que é novo convertido, jovem, quer uma Bíblia de estudo com a minha linguagem, a Bíblia de estudo da Nova Tradução da Linguagem de Hoje também, ela é muito boa também. Então, sempre tenha essas indicações, elas são importantes. Por quê? Porque cada Bíblia ela atende um público. Agora você que já é cristão há muito tempo, né? Então você tem a Bíblia do King James, né, de 1611, que é a minha Bíblia particular, que é a linguagem que eu mais gosto. Gosto de uma linguagem um pouco mais antiga, né? O pessoal fala que é uma linguagem mais arcaica, mas é a linguagem que eu gosto, né? Da Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, que é a que eu mais gosto, que é a ACF, né? Almeida Corrigida Fiel. É a linguagem que eu mais gosto, porque tenho mais costume de ler essa linguagem, com as Bíblias um pouco mais antigas, né? E todas elas, né, baseados aí nos originais. Mas o importante é que você escolha uma Bíblia a qual você leia e você consiga entender, que você compreenda, e aí você tenha o costume de pegar um caderno, um bloco de anotação aí no seu celular e ler, escrever o que é que você entendeu. É você trazer aquela leitura para o seu dia de hoje. Não fazer com que essa leitura seja assim, eu li a Bíblia hoje, tá bom. Não, e não se pegue em coisas como assim, eu quero ler a Bíblia em um ano. Aí você lê ali 3 capítulos correndo e você come aqueles capítulos assim, tudo correndo. Não, como é que você pode fazer? Você lê, mesmo que você leia um trecho, mesmo que você leia um pedacinho só, não importa. Leia e examine, leia ele, releia, faça essa leitura, faça com que essa leitura seja produtiva para a sua vida, tá bom? Então isso é importante, né? Então assim, não se pegue de, olha, eu tenho que ler 4 capítulos por dia, eu tenho que ler 5 capítulos de uma vez, e você faz aquela leitura e você não aplica ela na sua vida, você não faz a leitura correta, você não estuda o texto, você não examina. Mas Nayara, isso dá muito cansaço, mas a palavra de Deus é para isso, é para você ler, para você estudar e para você aplicar na sua vida, aplicar no seu dia a dia. Não adianta você fazer uma leitura correndo, tá bom? Uma leitura de qualquer jeito, sendo que ela não vai ter proveito nenhum na sua vida, né? Então, leia, medita, presta atenção, aplica ela na sua vida, né? Pergunte para o Senhor, o que essa palavra pode trazer para mim no dia de hoje? Porque a palavra do Senhor, ela pode sim ser tão real na sua vida, ela pode ser tão eficaz na sua vida. É muito importante isso, tá bom? Bom, já dei as considerações, já dei os avisos, vamos para o nosso estudo, porque o Romanos capítulo 11 é grande, né? O Romanos tem aí 36 versículos. Romanos capítulo 11 tem uma doxologia de louvor, né, uma parte de louvor, de glorificação a Deus, um dos mais conhecidos do livro de Romanos, né, que é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quantos hinos, né, nós louvamos e tudo. Então vem desse capítulo que nós vamos ler hoje. Então olha que bênção. Pega a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, vamos estudar. Antes de nós estudarmos, vamos orar, né? Todo estudo bíblico ele começa com uma oração. Vamos pedir ajuda, o auxílio, a dependência total do Espírito Santo para nos ajudar a estudar e a trazer esse conhecimento para o nosso coração e nos ajudar a guardar o que vamos aprender juntos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu louvo o Teu nome, eu te agradeço e te exalto. Senhor, perdoa os nossos pecados e falhas. Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda a entender, Senhor, a Tua palavra, que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, aplicá-la no nosso coração, para nós aprendermos mais de Ti, para termos um relacionamento. Pai, eu te peço a todos aqueles que entrarão nessa live, que assistirão esse vídeo, que eles possam ser tocados pela Tua palavra, Senhor, que eles possam ser transformados pela força, pelo poder, Senhor, meu Deus e meu Pai, que há no Teu nome proferido na Tua palavra. Só o Senhor pode fazer isso. O Espírito Santo nos ajuda, que sejamos totalmente dependentes ao Teu aprendizado, porque Tu és o nosso mestre, Senhor. Eu te peço mais uma vez sobre a vida de cada um que irá estudar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa ser mudança, que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, possa ser transformação, que a Sua palavra possa ser salvação e compreensão, meu Deus e meu Pai, verdadeira, no coração e na mente, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós iremos ler Romanos, capítulo 11.
Como eu falei, Romanos tem 36 versículos. Nós iremos dividir em 4 partes, tá? Que nós iremos ler por assunto abordado. Você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, nós estamos lendo Romanos 11, mas nós temos um canal lá no YouTube, tá? Escola Bíblica Casa de Zadok. Quando terminar a live aqui, vai para lá, dá uma olhada, né? Se inscreva no nosso canal. Nós temos desde Romanos 1 ao 9, né? Ontem nós fizemos o 10, vamos colocar o 10 e o 11, tá? E aí nós estamos lendo um capítulo por dia. Hoje nós iremos ler o 11. O que é a carta de Romanos? Você que está nos acompanhando aí pela primeira vez, a carta de Romanos, ela é escrita pelo apóstolo Paulo, tá? Na sua terceira viagem. Paulo está na sua terceira viagem, provavelmente ele estava em Corinto ali, e ali ele escreve a carta para a igreja que está em Roma. Essa igreja, ela é uma igreja muito peculiar, porque ela está no lugar onde é a capital do Império Romano, né? Quando Paulo escreve essa carta, né, a carta de Romanos ali, ela foi escrita praticamente ali no ano 57, mais ou menos ali, né, depois de Cristo. Então essa carta, ela está escrita para a igreja que está em Roma, na capital do Império Romano, numa época em que a igreja sofria uma grande perseguição, né? Nesse sentido aqui, existe um embate, por quê? Porque essa igreja, ela tem tanto judeus como gentios, que eram as pessoas que não eram praticantes do judaísmo, ou nem eram de Israel, não eram israelitas. Então eles se converteram ao judaísmo, ou ao cristianismo, perdão, e aí eles foram congregar. E do mesmo jeito, os gregos, os bárbaros, romanos, que se converteram ao cristianismo. Então todo mundo foi congregar o quê? Na mesma igreja, no mesmo lugar. E aí começou a haver o quê? Começou a haver ali uns conflitos culturais e religiosos. Por quê? Porque os judeus achavam que por eles terem sido os filhos da promessa, ou seja, o Messias inicialmente foi prometido para eles, eles imaginavam que eles tinham direito, vamos dizer assim, a ficar em primeiro lugar na linha da promessa. E aí eles não achavam dignos os outros, porque eles tinham uma cultura diferente, um jeito de falar, um jeito de se vestir, um jeito de se portar. Quando Paulo escreve a carta de Romanos, que a carta de Romanos é a carta maravilhosa para, né, o cristianismo, é uma carta ali que vem falar sobre a salvação, vem falar sobre a justificação da fé, são assuntos que são pilares da nossa fé protestante. Então por isso que é muito importante você conhecer a carta de Romanos e estudar sobre ela. Então Paulo, ele vem explicar, ele vem falar, tanto para os judeus como para os gregos, que Cristo veio para ambos. Cristo veio para os judeus e Cristo também veio para os gregos. Essa notícia cai como uma grande transformação, porque ele coloca todos no mesmo patamar de misericórdia. Por isso que, né, desde o capítulo 2, praticamente, até o 10, ele vai ser muito incisivo e bater nesse ponto, dizendo, olha, Jesus, ele veio tanto para os judeus como para os gregos. Agora não tem mais essa divisão. Então, assim, para o lado religioso, era uma bomba que Paulo estava falando, porque ele estava colocando todos no mesmo nível de misericórdia, dizendo que a salvação, ela estava vindo como um presente de Deus para nós, uma escolha de Deus. Deus quis salvar, foi uma decisão de Deus. E aí ele fala sobre a eleição, sobre a escolha de Deus de salvar, que não existe mérito humano, que não existe participação humana no sentido de eu estou fazendo algo para ser salvo ou para ser digno dessa salvação. Então, para os judeus que foram criados pelo mérito, né? Olha, eu sacrifiquei, eu dei oferta, eu guardei o sábado, eu não faço isso, eu não como aquilo, eu não faço desse jeito, né? Eu participo de todas as festas religiosas. Eles se achavam no direito maior do que os gregos que não faziam nada disso. Então chega Paulo e fala o quê? Então, todos são dignos porque a graça é um favor que você não fez por merecer. Então, quando eu e você recebemos a salvação, não foi porque Jesus achou você mais bonito, ou porque você nasceu na igreja, porque você canta muito bem, porque você faz tudo muito bem feito, você faz tudo com muito zelo. Nós falamos sobre isso ontem, né? Então não foi por isso. Cristo nos salvou porque ele quis. Foi uma decisão dele, uma escolha dele. E Jesus veio para que nós fôssemos salvos do quê? Da ira de Deus. Então, eu fui salvo, não foi para parar de beber, não foi para parar de fumar, não foi para fazer isso ou para fazer aquilo. Não. O Senhor nos salvou para nós não cairmos na ira de um Deus. Porque somos pecadores. E sempre seremos pecadores. Seremos falhos. E a lei nunca irá nos justificar. Porque sempre iríamos falhar. Se você não faz uma coisa, você cai em outra. Então, Jesus veio e ele se tornou sacrifício por mim e por você.
acontecer. Então Paulo, ele vem explicando essa parte. E aqui no capítulo 11, ele vai dar continuidade a essa explicação que ele começou lá no capítulo 9, né? O capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, ele vai falar praticamente do mesmo assunto. E aqui ele vai encerrar, né, falando acerca da salvação, porque ele está direcionando esses 3 capítulos para os judeus, para a parte judaica da igreja, porque ele está querendo quebrar esse questionamento que existia de que os gregos não mereciam a salvação como os judeus mereciam. Então Paulo vai trazer uma aula teológica, uma aula do Antigo, usando o Antigo Testamento, versículos do Antigo Testamento, nessa época que a Bíblia não existia por completo, mas já existia o Antigo Testamento compilado, né, que era a Septuaginta. Então eles já se utilizavam, né, da escrita do Antigo Testamento para dar base naquilo que ele estava falando. Então, eu quero ler com você o capítulo 11, eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 10. Que Paulo vai falar, dando continuidade ao que nós estávamos falando ontem, ele vai falar sobre... Será que então que o Senhor não vai salvar ninguém de Israel? Porque ontem, né, Paulo estava falando acerca do que o Senhor fez, de abrir a salvação para os gentios. Então tá, o que vai acontecer com Israel? Lembrando que nesse capítulo 11, o Israel que Paulo está falando é a nação, tá, irmão? Não é o judeu particular, judeu étnico, ele, né, o judeu etnia. Ele está falando de Israel como nação eleita. Lembrando que esse Israel é ali o descendente de Abraão, né, que recebeu a promessa, né, para ser a nação da terra escolhida por Deus para ser um exemplo e para vir a linhagem do Messias. Então, esse Israel que Paulo está falando é Israel nação. Bom, então vamos ler lá, do versículo 1 ao versículo 10, acompanhando a sua Bíblia. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Versículo 5. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Versículo 9. E Davi diz que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureça-se os seus olhos para que não consigam ver e as suas costas ficam encurvadas para sempre. Então Paulo, ele vai usar o exemplo aqui, ele vai citar Deuteronômio, ele vai citar Salmos, né, quando ele fala de Davi. Então ele vai citar textos, né, do Antigo Testamento para confirmar o que é que ele estava falando. Então, o que Paulo está dizendo nesse capítulo, versículo 1 ao versículo 10? É que o povo de Israel, a nação de Israel, eles não foram rejeitados totalmente pelo Senhor. O que acontece? Eles foram sim a nação escolhida por Deus, só que a partir do momento em que o Senhor, do mesmo jeito, ele compara isso com a época de Elias. Ele fala, olha, quando Elias veio, Elias falou, olha, Senhor, só sobrou eu, né, o único que não se dobrou a Baal. E o Senhor falou, não, eu tenho 7.000 guardados. Então, ele fala assim, do mesmo jeito que em Israel há pessoas que não quiseram o Evangelho, rejeitaram o Messias, ainda existiam homens e mulheres que creram no Evangelho, que creram no Senhor. Então, o Senhor não tira a sua promessa sobre Israel, ou seja, o Senhor não rejeita Israel como nação. Lembrando que aqui ele está falando de Israel como nação. Então ele fala, olha, Deus não te rejeitou. Porque se o Senhor tivesse te rejeitado, teria rejeitado a Paulo, porque Paulo era judeu. Paulo não tinha deixado, irmão, de ser judeu. Ele fala, olha, eu sou judeu, eu sou israelita. Ou seja, ele está falando, eu sou judeu de etnia, sou israelita porque sou da nação de Israel e sou da tribo de Benjamim. Ou seja, ele era um israelita original. Ou seja, ele não era um filho de israelita com outro... Não, ele fala, eu sou da tribo de Benjamim.
Benjamim, sou um Israel, sou judeu israelita, ou seja, sou judeu étnico, né, sou judeu étnico, sou israelita por nação, sou da nação de Israel, e dentro disso, quando ele fala sou da tribo de Benjamim, ele ainda fala ainda da sua raiz judaica, né, sou da tribo de Benjamim. Então Paulo está falando, o Senhor não rejeitou, porque se o Senhor tivesse rejeitado, o Senhor teria me rejeitado, que Paulo está dizendo. Então ele falou assim, mas por quê? Aí vem o poder da graça. Ele fala assim, ó, assim hoje também, há um versículo 5, há um remanescente escolhido pela graça, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Então você vai ver durante todos os capítulos 9, 10 e esse de hoje 11, você vai encontrar também no capítulo 8, Paulo bate muito nessa tecla, dizendo, olha, vocês não foram salvos por causa das obras, não foi por nada do que vocês fizeram, foi porque o Senhor Jesus, Deus, escolheu vocês. Então assim, quando Israel se torna a escolhida, a nação escolhida, eles ainda não tinham sido nem formados como uma nação. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis e nós olhamos a promessa para Abraão, que Abraão seria o pai das nações, né? Ele é o pai, né? O patriarca principal, o primeiro ali de Israel. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que Israel ainda não existia, era só uma promessa e Deus já tinha escolhido. Ou seja, Deus não escolheu porque a nação já estava pronta, eles já estavam adorando ao Senhor. Não, o Senhor fez essa escolha antes. Então, quando nós trazemos esse entendimento para os nossos dias de hoje, quando o Senhor te escolheu, o Senhor escolheu você antes de você existir. Talvez o seu chamado possa ter acontecido na sua vida adulta, na sua adolescência, até na sua velhice. Tem pessoas que estão sendo chamadas para servir o Senhor com 50, 60, 70 anos. Mas não quer dizer que Deus te escolheu naquele momento. Jeremias é um exemplo disso, né? Jeremias falou assim, olha, o Senhor falou assim, antes que você fosse formado, não tinha nem nascido, estava nem na barriga da sua mãe, eu já tinha te dado por profeta sobre as nações. Então, quando o Senhor escolhe, irmão, o Senhor não escolhe, o Senhor não vai esperar você nascer. Então, eu falei assim, então tá. Então, onde é que entra se converter a Cristo? A graça é um presente que o Senhor te dá, que você abraça ela e vive ela. Você crê no Senhor, nós falamos sobre isso ontem, crer no Senhor. Você confessa com seus lábios e crê de coração. Parece ser uma coisa muito simples, né, irmão? E o que a religião vem? A religião complica tudo. Fala, não, para você ser salvo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso. Na verdade, isso são consequências de uma vida de salvo, né? São consequências de uma vida de santidade, uma vida entregue para o Senhor, uma vida ali... e você entrega para o Senhor, é diferente. Então assim, não há esforço nenhum que você faça que vai fazer com que você seja salvo. Foi uma escolha de Deus te salvar, foi uma escolha do Senhor. Ele nos amou de uma maneira tão grande que Ele deu o seu Filho, o livro de João fala isso, Ele deu o seu Filho por mim e por você. Porque é um amor dele, irmãos. Então assim, você não fez nada para que provocasse essa salvação. Você não fez nada. Então o que acontece? Você tem que, a partir do momento em que você tem essa salvação, você tem que viver obras de salvo. Você tem que viver uma vida de salvo. E que vida é essa? Uma vida de santidade. Aí sim, no processo da santidade, da santificação, é que o Senhor vai começar a te transformar. O Senhor vai começar a mudar o jeito que você fala. O Espírito Santo vai te constranger nas suas vestes, no seu pensamento, no seu comportamento, em todas as... É o Espírito Santo, através do poder da sua palavra, da comunhão entre os irmãos, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada. Ontem nós falamos sobre isso, que a nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Por isso que é importante você ouvir a palavra, você ouvir tudo que é palavra de Deus, você está no meio de pessoas que falam a palavra de Deus. É claro que a gente sabe que você trabalha, você vai para a escola, você vai para vários lugares e nem todas as vezes você está num ambiente que se fala a palavra. Por isso que é importante que você tenha a palavra no seu coração. Por isso que é aqui que você tem que crer primeiro. Antes que os seus lábios professem, você precisa que o seu coração creia. O seu coração creia no Senhor Jesus Cristo, para que haja uma salvação completa e para que você viva uma vida com Deus sólida. E que vida com Deus é sólida? Baseada no ensino da palavra, uma palavra verdadeira, porque essa palavra, ela é verdadeira. Então, quando Paulo, ele olha para o povo de Israel e fala assim, olha, vocês não foram rejeitados, é porque vocês são duros de coração, mas o Senhor sempre tem os seus guardados, o Senhor sempre tem os seus que vai ouvi-lo, que vai ter a sua vida entregue. Irmão, aonde for, independente do período histórico, o Senhor sempre vai ter os dele. Você pode ir numa igreja que já está entregue ao mundo, um ambiente, uma sociedade totalmente entregue. O Senhor sempre vai ter os seus. O Senhor sempre vai ter os seus guardados.
Pessoas que verdadeiramente confessaram Jesus com seu coração e têm o seu coração entregue. Então, sempre vai haver um. Eu espero que eu e você estejam no meio disso, né? Isso não é mérito meu e nem mérito seu. É para graça de Deus. É por isso que Paulo está falando. Isso é graça. Não é por obras. Porque se é por obras, não é por graça. Não existe mérito. Não existe meritocracia na salvação. Tá? E agora eu quero te convidar a ler do versículo 11 até o versículo 24, que nós vamos falar sobre os ramos enxertados. E aqui chegamos na mensagem de destaque desse capítulo, que é esse exemplo que Paulo vai usar, que é maravilhoso. Tá? Então, você que está entrando agora, nós estamos lendo Romanos, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 24. Acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que alguma forma posso provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados, e vocês, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, então, não se glorie contra estes ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Olha que maravilhoso que Paulo está falando. Ele está dando aqui um exemplo de uma oliveira, né? Era uma árvore bem comum ali no Oriente Médio, né? Naquele lugar ali, e para os judeus era bem memorável a oliveira, né? E aí em Roma agora eles cultivam ainda essa ideia, né? Porque vem dessa raiz cultural, né? A oliveira. E aí Paulo ele vai dar exatamente esse exemplo. Ele fala, olha, a oliveira era a nação de Israel e a promessa, né? De serem um povo eleito. Só que aí alguns foram cortados, né? Porque ele fala assim, olha, eu sou apóstolo dos gentios, porque para provocar ciúmes em Israel, porque até então era tudo direcionado para os judeus. Mas ele fala, mas isso foi necessário para que vocês se convertessem, para que vocês caíssem em si e se convertessem. Aí ele dá o exemplo da oliveira e fala, a oliveira era Israel, a promessa era de vocês. Só que aí alguns ramos foram cortados, ou seja, por causa da incredulidade. O povo de Israel, por causa da incredulidade, de não receber Cristo como Messias, de não entender que Cristo era o Messias que a Escritura diz. Eles não aceitaram, alguns não concordaram com a pregação do Evangelho. Então ele fala, esses que são os ramos naturais, eles foram cortados. E no lugar deles foram enxertados uma oliveira brava. O que é a oliveira brava? Era a oliveira, irmão, que ela não dava frutos. Era uma oliveira infrutífera, que não dava seus frutos. Então o nome dela era oliveira brava. Só tinha folhas, não tinha frutos. Então Paulo faz essa comparação. Ele fala, olha, vocês foram tirados, né, da oliveira brava, e ele fez algo antinatural, ou seja, não era natural você fazer isso, não. Então ele fala assim, então você pega ali a oliveira brava, né, o ramo, enxerta ela na oliveira natural, para que ela comece a dar frutos. E aí ele faz essa comparação, que essa oliveira brava, que não fazia parte da oliveira natural, são os gentios, ou seja, vocês não faziam parte, só que agora vocês estão sendo enxertados. Aí eu te pergunto, isso é mérito da oliveira?
braba? Não é mérito de quem está fazendo isso, que é o quê? Que é Jesus. Aí ele fala, só que isso, aí ele se direciona para os gentios. Até então, ele está falando para os judeus. Aí agora ele vai se direcionar para os gentios, vai falar, gentios, vocês não devem se vangloriar por causa disso. Ou seja, vocês não devem se vangloriar e falar assim, então, a gente não cumpriu rito nenhum, não guardamos sábado, e aí, ó, estamos sendo salvos junto com vocês. Temos o mesmo mérito do Messias. Ele fala, não é para vocês se vangloriar, é para vocês temerem o coração. Por quê? Porque se Deus, ele não poupou o próprio ramo natural, por que você acha que ele não vai poupar vocês? Olha que coisa maravilhosa isso. Ou seja, irmão, se ele não teve nem misericórdia de cortar os ramos naturais, ainda mais ele fala assim, então não se vangloriem. Ou seja, se veja como Deus foi misericordioso com vocês. Ele fala assim, porque do meio, e ele fala assim, Israel, o Senhor continua sendo misericordioso com vocês. Porque ele pode sim pegar o ramo que caiu e trazer para a oliveira de volta. Porque ele pode fazer isso, porque ele é um Deus de amor e de misericórdia. Ele fala assim, ele vai fazer isso. Ele pode fazer isso. Do mesmo jeito que ele teve a misericórdia com os ramos da oliveira brava, que era os gentios, e ele enxerta na oliveira, ele enxerta na promessa. Ele fala assim, do mesmo jeito os que foram cortados. Ou seja, se vocês deixarem de ser incrédulos, se vocês deixarem a sua incredulidade, o Senhor traz você de volta. Irmão, a incredulidade é um dos maiores pecados que existem. Né? Porque é isso que nos separa do Senhor, nos separa de sermos salvos, porque não tem como você ser salvo se você não crê. Então, nós que somos os gentios, fomos enxertados, fomos incluídos porque cremos, mas essa inclusão foi por mérito de Cristo. Cristo nos escolheu, porque a oliveira mesmo, ela não tinha capacidade de se enxertar. Não, tinha que ser alguém de fora fazer esse ato. Então não tinha como eu e você sermos enxertados, sermos incluídos nessa promessa se Cristo não fizesse aquele ato de amor. Se Cristo não fizesse, não teria como. Então isso não é ato da gente se vangloriar. Como é que eu posso me vangloriar por isso? Não existe, irmão, no Evangelho espaço de vanglória. Não existe no Evangelho um espaço para você se vangloriar, para você se achar melhor do que o outro, de você se achar melhor daquele que não conhece a Jesus. Né? Existem pessoas que, porque eles são evangélicas, porque eles são cristãs e tudo, porque tem um talento, tem um dom, tem um ministério, a pessoa se põe, irmão, num patamar assim, sabe, inalcançável, como se Deus amasse mais ele. Não existe esse tipo de raciocínio dentro do Evangelho. Se você imagina, se você pensa que porque Deus te usa, porque você tem um dom, que você tem um ministério, que você é de uma igreja que faz sucesso, de uma igreja próspera, uma igreja bem sucedida, que você é melhor do que aquela igreja que está lá naquele bairro afastado, melhor do que aquele pastor que tem 10, 15 membros, não, eu tenho 600 membros. Na terra, você pode ter sim mais influência, você é mais convidado, mas o Evangelho diz que não é assim. Não existe quanto mais. Por isso que a regra do Evangelho, irmão, ela é outra. A regra do Evangelho é assim: você quer ser grande, seja o menor, seja o que serve a todos. A régua é diferente. A escada do Evangelho ela é para baixo. Ela é diferente. Então, assim, não existe no Evangelho um espaço de vanglória. Então, Paulo, ele fala para os gentios, não se sintam orgulhosos porque vocês foram enxertados, mas tenham isso como temor, porque vocês não eram dignos, e ele quis que vocês fossem dignos. Ele enxertou vocês. Então, olha, não há nada que eu e você possa fazer que pague esse ato de amor. Fomos nós que fomos enxertados na oliveira. Não foi eu que me joguei lá na oliveira para ser enxertado. Foi o Senhor que teve esta misericórdia. Mas ele fala também para o povo de Israel, fala, olha, por causa da incredulidade de vocês foram cortados. Mas se vocês se voltarem, o Senhor pode sim trazer vocês de volta. E aí ele faz um adendo para os gentios. Olha, se ele não teve misericórdia dos que eram da promessa, né? Ele cortou, ele pode cortar vocês também. Se vocês não viverem por uma bondade, se vocês não tiverem por bondade, se vocês não tiverem por misericórdia. Então, esse capítulo aqui, irmão, ele é muito interessante, porque está falando sobre uma permanência, né? Uma permanência. Eu estou salvo, estou grudado na videira, mas ele está dizendo aqui, eu vou repetir, o versículo 22 diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele.
Ou seja, eu tenho a salvação enquanto eu permaneço no Senhor. Jesus falou assim, ó, se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em vós, em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês. Você está vendo que o relacionamento é assim, ó? Eu tenho que estar em Cristo, e as palavras de Cristo têm que estar em mim. Você já fez essa reflexão hoje? As palavras de Cristo estão em você? Porque o Senhor fala assim, se eu só estou em você, se as minhas palavras estiverem em você, e aí eu posso dizer que estou em Cristo. Eu não estou em Cristo porque tenho uma carteira de igreja. Eu não estou em Cristo porque eu sou o preferido do pastor, porque eu sou uma obreira, porque eu sento no altar, eu sento nas primeiras cadeiras. Isso não é sinal de estar em Cristo. As palavras dele têm que estar em você. E aí, Paulo fala uma palavra que eu quero destacar ela, que ele fala assim, que permaneça na bondade dele. Aqui está o segredo do evangelho, permanecer. Peça todos os dias, Senhor, que eu permaneça na tua presença e não que eu esteja na tua presença. Senhor, eu estou na tua presença, eu não quero estar, eu quero permanecer. Porque você pode estar hoje e amanhã não. Peça para o Senhor permanecer, porque Jesus ele foi muito incisivo enquanto ele esteve na terra sobre permanecer em mim, permaneçam na minha palavra. Ele dá o exemplo da oliveira enxertada, que é uma oliveira que permanece. Para ela dar frutos, ela precisa permanecer enxertada na oliveira natural, porque se ela não permanecer na oliveira natural, ela não vai dar frutos. Não basta estar grudada, irmão, tem que permanecer. Então, o segredo do evangelho não é você estar, é você permanecer, estando em Cristo. É você permanecer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer fiel. Aquele que confessar o meu nome até o fim. Porque, irmão, a caminhada com Cristo, ela não é uma caminhada fácil. Para o Senhor grifar, para o Senhor falar, para o Senhor repetir, tudo que você lê na Bíblia, que você estiver estudando, que as palavras se repetem, é porque ela está dando destaque a essa ação. Então, quando você estiver estudando a Bíblia, você vai ler muito sobre Cristo, falar sobre permanecer, sobre você permanecer fiel, a necessidade de você permanecer fiel. Então ele está falando para os gentios que estão sendo enxertados na videira, permaneça na minha bondade. Se você permanecer na minha bondade, tá vendo aí? Se permanecer, o salvo permanece. Eu não estou dizendo para você permanecer na igreja. Eu estou salvo porque eu nunca me afastei, entendeu? Não, é permanecer em Cristo. Você vai ter altos e baixos, você vai ter momentos ruins, você vai ter momentos de tristeza, de tribulação, você vai ter vários momentos, mas permaneça. No final, eu quero orar por você que vai assistir essa live, lembrando que nós temos um canal no YouTube, quando nós baixamos a live, colocamos lá, para você que começou, às vezes não dá tempo de assistir até o final, você vai lá no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Casa de Zadok, e aí você pode assistir tudo, e no momento que você estiver assistindo esse vídeo, que esse vídeo vai aparecer para você, essa live vai aparecer para você, permaneça em Cristo. O segredo é você permanecer em Cristo. Eu vou orar por você no final, para que você permaneça. Para você que se afastou, para que você volte para a presença do Senhor. Mas permaneça. Mesmo fraco, permaneça. Mesmo fraquejando, cair, se arrastejando, permaneça. Tá bom? Vamos continuar lendo do versículo 25 ao versículo 32, né, que Paulo vai falar que todo Israel será salvo. Como é que isso vai acontecer, né? E aí lembrando que Israel aqui é a nação que ele está dizendo. Acompanha aí. Do 25 ao versículo 32 diz assim: Irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também, agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graça e misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então o que Paulo está dizendo? Olha, eles se tornaram, na nação de Israel, eles se tornaram desobedientes para que vocês gentios fossem alcançados pela misericórdia, mas vai chegar uma hora em que vocês se tornarão assim,
Vocês se tornarão desobedientes, para que eles possam ser alvos da misericórdia. Né? Então, assim, é uma promessa do Senhor. O Senhor vai se voltar para Israel. Israel vai se voltar para os pés e vai reconhecer Cristo como o Messias, porque está escrito. Paulo, ele enfatiza muito, está escrito. Por isso, eu enfatizo aqui a importância de você estudar a Bíblia, você estudar a palavra, para você saber o que está escrito. Por quê? Porque Deus, ele é fiel à sua palavra. Talvez, na igreja, no momento de louvor, você ouviu que Deus é fiel a você, Deus é fiel a mim. Não. Deus é fiel à sua palavra dita a mim. Ele é fiel à palavra, ele fala assim, olha, os dons e os chamados de Deus, eles são irrevogáveis. Uma vez que Deus dá dom para alguém, você aceite ou não. Deus não retira, Deus não toma de ninguém. Eu sei que isso pode parecer bem interessante algumas pessoas imaginarem assim, como é que Deus faz algo assim. Ele dá o dom para alguém e aí ele mesmo está dizendo, são irrevogáveis. O Senhor uma vez te chamou, ele não vai revogar não. Ele não vai revogar, não vai voltar atrás. Porque o Senhor não faz escolha errada. Chegará um momento em que o chamado e o dom chegará a você. Então não adianta você fugir, você dizer que não quer, você fazer de qualquer jeito. Você será cobrado por isso, mas o Senhor não vai revogar. O Senhor não revoga dom e nem chamado. Então, Israel foi chamado, foi escolhido para ser uma nação diferenciada, para ser um povo diferenciado. A nação escolhida para louvar ao Senhor, para interceder, para ser uma nação que ia para o templo, para ofertar. A nação que tinha os sacerdotes, que tinha os profetas, foi uma nação escolhida. O Senhor não revoga isso. Ele fala assim, chegará o tempo em que vocês serão alcançados. Então, irmão, o Senhor, ele não revoga aquilo que os seus dons, os seus projetos, os seus chamados, eles não são revogados pelo Senhor. E aí eu quero terminar, né, te convidando a ler o versículo do 33 ao 36, que isso aqui é um hino de louvor, né, um hino, a gente chama de doxologia, né, aquele louvor ao Senhor, que diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu quero destacar o versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, isso aqui é tão profundo que Paulo está louvando, porque dele, por ele e para ele. Tudo, são todas as coisas foram criadas por ele, pela vontade ou permissão dele, do bom ao ruim, permissão do Senhor. Alguns não são vontades do Senhor, mas são permissão do Senhor, mas tudo passa por ele, tudo é por ele, não há nada que aconteça na minha vida e na sua vida que Deus está surpreso porque está acontecendo. Foi por isso que é tudo irrevogável, por isso que o dom que ele te deu é irrevogável, porque ele não errou na escolha. Talvez você enterrou o talento, talvez você colocou para debaixo do tapete, talvez você esteja cansado demais, você esteja desistindo, mas o Senhor não te escolheu errado, ele não dá dom errado para ninguém, ele não chama ninguém equivocado. Então eu volto a falar com você que está fraco, que está caído, que um dia foi usado pelo Senhor, um dia foi um instrumento de Deus, e hoje você se encontra totalmente entregue. Não quer mais saber de nada, você não quer ouvir mais nada, você não quer se achegar a nada, você está tão assim cheio de traumas, de coisas assim que você não quer mais ouvir, você não quer mais falar de Deus, você não quer fazer mais a obra que o Senhor colocou nas suas mãos, você não chegou aqui em vão. O Senhor não revoga isso, Ele não te escolheu errado, Ele quer que você permaneça, que não sei, porque o Senhor não dá nada, irmão, para mim, para você, para ser passageiro, para ser um momento de alegria, para ser ali um fogo de palha. Eu sei que o tempo, ele é muito cansativo. O tempo, ele é cansativo. O tempo vai passando, vai te cansando, entendeu? Mas Deus quer que você permaneça nele. Então eu quero neste momento fazer uma oração por você que está aí. Você nesse encontro, não sei se você está no seu quarto, se você está na sua casa, você pode estar no seu trabalho, dentro do seu carro, no ônibus, metrô, trem, não importa onde você esteja ouvindo essa live ou o vídeo que você vai ouvir, que vai chegar a você. Eu só quero dizer para você que o Senhor é a sua força e Ele é um Deus de permanência. Ele não é um Deus de relacionamento, irmão, é inconstante, não. Ele quer constância minha e sua. Ele quer que o nosso relacionamento seja um relacionamento de permanência. Então eu quero orar por você que quer voltar para os caminhos do Senhor para permanecer.
Não é mais para ficar como visita, como hóspede e estar hoje e amanhã não sabe. Não, mas que você venha permanecer. Aonde você estiver, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e fala assim: Senhor, a partir de hoje, eu quero permanecer na tua presença. Senhor, eu quero permanecer em ti. Eu quero permanecer no que o Senhor tem para mim. Eu quero permanecer no seu chamado. Eu escolho a sua escolha. O que o Senhor escolheu para mim, o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor quer para mim. Eu quero abrir mão das minhas vontades e do meu querer e viver o que o Senhor tem para mim. Entrega o seu coração ao Senhor. Entrega as suas vontades. Entrega os seus sonhos nas mãos de Deus. Entrega o seu chamado na mão do Senhor. E volte para o lugar onde o Senhor quer que você esteja, permanecendo na presença dEle. Feche seus olhos, Deus. Pai, eu louvo o teu nome porque o Senhor é tão bom. Como a tua palavra diz, tudo é para o Senhor, tudo foi feito para o Senhor, tudo é para a tua glória, o teu nome é honrado, Senhor. Pai, eu quero te pedir por esta vida que está chegando neste vídeo. Pai, leva este vídeo, leva esta live, aonde, meu Deus e meu Pai, tem alguém que tem dom, que tem talento, que tem ministério, que tem chamado, mas que parou na caminhada. Pai, que seja um alerta, meu Deus, que seja vida para eles, Senhor, meu Deus, meu Pai, que seja força, que eles venham permanecer. Pai, eu sei que há algo diferente, Senhor, nesta live hoje. Então eu sei que tem alguém da tua parte que precisava ouvir isso. Que é tempo de permanecer, que é tempo de olhar para frente, caminhar. Espírito Santo da verdade, eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, seja a força que essa pessoa precisa. Porque, Senhor, meu Deus e meu Pai, ele foi enxertado na oliveira, Senhor. Não deixe, Senhor, que pare de dar frutos, mas que ele venha frutificar em ti. Deus, tudo aquilo, Senhor, meu Deus e meu Pai, que nos afasta da tua presença, repreende. Tudo aquilo que deixa, Senhor, meu Deus e meu Pai, a gente não permanecer na tua presença, seja o que for, tira do nosso caminho e coloca, Senhor, tudo aquilo que nos aproxima de ti. Eu te peço sobre esta vida, Pai, que te reconhece. Pai, escreve teu nome no livro da vida, Senhor, que ela possa permanecer na tua presença. Eu te peço, Senhor, porque eu sei que tem alguém sendo tocado, meu Deus e meu Pai, a permanecer na tua presença, Senhor. Eu te peço que esta vida, a partir de hoje, meu Deus e meu Pai, seja mudada para a glória do teu nome, Pai. E que a força necessária, a força que era preciso, se achegue ao coração, à mente, ao espírito e à alma dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que essa palavra seja uma palavra de vitória na sua vida. Até o nosso próximo encontro. Vamos ler, na minha opinião, um dos capítulos mais lindos de Romanos, Romanos capítulo 12. Quero te convidar, tá bom? Quero reforçar o aviso, né, para você se inscrever nos nossos canais da Escola Bíblica Casa de Zadok. Vai lá no YouTube, conheça o nosso canal lá. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, é só ir lá, Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós temos os outros livros que nós já fizemos. Estamos fazendo Romanos. Você pode que assim que termina a live, nós baixamos a live e colocamos lá para você ver novamente, compartilhar, assistir de novo. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar lá nos comentários, entrar em contato conosco, lá tem os nossos contatos lá. Você pode entrar em contato conosco, que vai ser um prazer tirar as suas dúvidas. Se você quiser uma oração também, você pode nos procurar aqui no nosso individual, para mandar uma mensagem, falar: olha, preciso de uma oração, orem por mim. A Escola Bíblica Casa de Zadok é um grupo de obreiros, tá? Então nós temos um grupo de oração, que são pessoas que sempre estão orando. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima, até o próximo encontro.